بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Certamente que todos os louvores são para Allah. Nós o louvamos, a Ele imploramos o socorro e a Ele pedimos perdão. Pedimos proteção a Allah contra o mal das nossas almas e das nossas más ações. Aquele que Allah guia, ninguém o pode desviar. E aquele que desvia, ninguém o poderá guiar. E testemunho que não existe nenhuma divindade que tenha o direito de ser adorada, exceto Allah, o único, sem parceiros. E testemunho que Muhammad é o servo e o mensageiro de Allah. Isto dito, com certeza que a mais verídica das narrações é o livro de Allah. E o melhor caminho é o caminho do profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, e as piores coisas são as invenções, e todas as invenções são inovações, e todas as inovações são um desvio, e todos os desvios serão destinados ao inferno. Bem-vindos a todos nesta série de aulas de Tawhid, aulas baseadas neste livro intitulado Ahammiyatu Tawhid al-Ibada, a importância do Tawhid na adoração, livro escrito pelo Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafidhahullah ta'ala. Na continuação da aula anterior, o Sheikh, hafidhahullah ta'ala, diz: não é permitido de orar nas mesquitas que foram construídas. Não é permitido de orar nas mesquitas que foram construídas sobre as sepulturas, e é obrigatório de as demolir, isto é, de demolir as mesquitas que foram construídas sobre as sepulturas. Então, o primeiro ponto que mencionamos nesta nova aula é aquilo que o Sheikh disse na continuação do que foi dito nas aulas anteriores, que é que não é permitido de orar nas mesquitas que foram construídas sobre as sepulturas. E é obrigatório de as demolir, isto é, de demolir as mesquitas que foram construídas sobre as sepulturas. Vimos nas aulas anteriores as evidências, as provas da proibição de construir sobre as sepulturas e de as tomar como mesquitas, de construir sobre as sepulturas, isto é, de construir mesquitas sobre as sepulturas. E na aula de hoje o Sheikh nos diz que não é permitido de orar nas mesquitas que foram construídas sobre as sepulturas. Isto é, no caso em que uma mesquita seja construída sobre uma sepultura, neste caso não é permitido de orar nesta mesquita. A segunda coisa que o Sheikh nos diz é que é obrigatório de demolir as mesquitas que foram construídas sobre sepulturas. Este é o início da nossa aula de hoje. Repito aquilo que o Sheikh disse: não é permitido de orar nas mesquitas que foram construídas sobre as sepulturas, e é obrigatório de as demolir, isto é, de demolir as mesquitas que foram construídas sobre as sepulturas. E isto continua a tradução daquilo que disse o Sheikh, hafidhahullah ta'ala, e disse: e isto no caso em que a sepultura antecedeu à construção da mesquita. E isto no caso em que a sepultura antecedeu
à construção da mesquita. Isto é, a mesquita foi construída sobre uma sepultura. Neste caso, é obrigatório de demolir a mesquita. Neste caso, é obrigatório de demolir a mesquita. Depois o sheikh diz, caso contrário, se foi o defunto que foi enterrado na mesquita, então neste caso é obrigatório de desenterrar o corpo e de o retirar, de o remover da mesquita. Este é o segundo caso, que é no caso em que a mesquita foi construída e não foi construída sobre uma sepultura, foi construída de maneira permitida sobre a terra, e que depois da construção da mesquita um corpo de um defunto foi enterrado dentro da mesquita. Este é o segundo caso mencionado pelo sheikh, que nos diz que neste caso é obrigatório de desenterrar este morto, este corpo, e de o retirar, de o remover da mesquita. De maneira resumida, dois casos são possíveis. O primeiro é que a mesquita seja construída sobre uma sepultura. Neste caso, é obrigatório de demolir a mesquita. Segundo caso, a sepultura é introduzida dentro da mesquita. Quer dizer que o defunto é enterrado dentro da mesquita. Neste caso, é obrigatório de desenterrar o corpo e de o retirar da mesquita. Isto é aquilo que o sheikh nos disse de maneira resumida. Depois o sheikh, hafidhahullah ta'ala, explica, ou melhor dizendo, esclarece um ponto ou um assunto extremamente importante. Depois o sheikh esclarece um ponto extremamente importante que é um equívoco. Então o sheikh vai esclarecer este ponto e vai refutar os equívocos que existem acerca deste ponto, deste assunto tão importante que vai explicar e que vai esclarecer. Então o sheikh, hafidhahullah ta'ala, diz: depois de ter em várias aulas mencionado as provas, as evidências da proibição de construir sobre as mesquitas, de construir sobre as sepulturas, perdão, depois de ter mencionado todas as evidências da proibição de construir locais de oração, de construir masajid, mesquitas, sobre as sepulturas, e de as tomar as sepulturas como locais de oração, e depois termos visto também as evidências que proíbem de enterrar os mortos dentro das habitações e dentro das mesquitas, o sheikh agora vai passar a um ponto extremamente importante e o vai esclarecer. Então o sheikh diz: quanto à mesquita do nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o seu mérito é comprovado. Quanto à mesquita do nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o seu mérito é comprovado. Al-Masjid al-Nabawi. O seu mérito, o mérito da mesquita do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, é comprovado. E a oração nela é multiplicada. A oração no Masjid al-Nabawi, na mesquita do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a oração nela é multiplicada. É multiplicada. Pois uma oração nela, isto é, uma oração no Masjid al-Nabawi, é melhor que 1000 orações em qualquer outra mesquita. Uma única oração no Masjid al-Nabawi é melhor que 1000 orações em qualquer outra mesquita, exceto na mesquita sagrada da Meca, onde se encontra
al-Kaaba, al-Masjid al-Haram, exceção feita ao Masjid al-Haram, no qual uma oração é o equivalente de 100 mil. É o equivalente de 100 mil em qualquer outra mesquita. Então, no Masjid al-Nabawi, uma oração é melhor que 1000, e no Masjid al-Haram é melhor que 100 mil. Depois o Sheikh diz, e aqui o Sheikh vai iniciar a refutação de um equívoco acerca deste ponto que foi mencionado anteriormente, e o Sheikh diz, e isto que seja antes ou depois da introdução da sua sepultura na mesquita. Quer dizer que o mérito da mesquita do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam é confirmado. É confirmado e comprovado. E a oração dela é multiplicada. E isto que seja antes ou depois da introdução da sua sepultura na mesquita, isto é, da sepultura do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam. E não é permitido a quem quer que seja de utilizar a existência da sepultura do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam na sua mesquita como evidência e como prova para autorizar, como prova para permitir a construção de mesquitas sobre as sepulturas e de enterrar os mortos dentro das mesquitas. E isto porque foi o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam que construiu a sua própria mesquita e perto dela, no seu exterior, em seu redor, construiu as casas das suas esposas. E depois de ter falecido, foi enterrado na casa da sua esposa Aisha radiyallahu anha, no exterior da mesquita. E como foi mencionado na aula anterior, os profetas são enterrados no local no qual falecem. E visto que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam faleceu na casa de Aisha radiyallahu anha, foi lá que foi enterrado, e isto fora da mesquita. E a casa de Aisha radiyallahu anha e das outras esposas do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam continuaram desta maneira, isto é, ao exterior da mesquita, em redor da mesquita. Durante o período dos Khulafa al-Rashidin, dos califas bem encaminhados, que são Abu Bakr, Umar, Uthman e Ali radiyallahu anhum, mas também depois deles, durante a época de Muawiyah e de outros califes de Banu Umayya, até à expansão, ao alargamento da mesquita, ao ponto que a casa de Aisha radiyallahu anha, no qual foi sepultado, na qual foi enterrado o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, foi introduzida ao interior da mesquita. Foi introduzida ao interior da mesquita. E como foi mencionado nas aulas anteriores, vários ahadith, várias narrações nas quais o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam advertiu
da construção de mesquitas sobre as sepulturas. E todas estas narrações, todos estes ahadith, são ahadith muhkama, isto é, narrações estabelecidas, decretadas, isto é, que são imodificáveis, inalteráveis, pois foram ditas pelo mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam pouco antes de ter falecido, algumas 5 dias antes de ter falecido e outras apenas alguns instantes antes de falecer. E isto são evidências irrefutáveis sobre o facto que é proibido de construir mesquitas sobre as sepulturas e que também é proibido de enterrar defuntos dentro das mesquitas, pois o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, não viveu depois a fim que esta sentença seja abolida. Portanto, não é permitido de abandonar al-ahadith, estas narrações, para aquilo que aconteceu depois da sua morte. Portanto, não é permitido de abandonar estas narrações autênticas e de pegar naquilo que aconteceu depois da sua morte. Não é permitido de abandonar a palavra do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam e de utilizar como evidência aquilo que aconteceu depois da sua morte na época de Banu Umayya. Então o Sheikh, depois de ter mencionado vários ahadith, várias narrações que nos demonstram claramente que é proibido de construir sobre as sepulturas e que é proibido de tomar essas construções como locais de oração, que é proibido de construir mesquitas sobre as sepulturas e que também é proibido de enterrar os mortos dentro das habitações e dentro dos locais de oração das mesquitas, o Sheikh refuta um equívoco que existe, que é que alguns grupos desviados utilizam o facto que a sepultura do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam esteja no interior da sua mesquita, ou melhor dizendo, que tenha sido introduzida no interior da sua mesquita, como evidência e como prova para fazer tal coisa. Isto é, dizem, a sepultura do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam está dentro da sua mesquita, então nós também temos o direito, também é permitido para nós de o fazer nas nossas mesquitas, isto é, de enterrar os homens piedosos dentro das mesquitas, ou aqueles que foram enterrados fora das mesquitas, de construir mesquitas sobre eles, sobre as suas sepulturas. E o Sheikh aqui refutou este equívoco, dizendo que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, em primeiro lugar, proibiu tal coisa. Enquanto estava vivo, proibiu tal coisa. Proibiu tal coisa. E que o que aconteceu foi que ele não foi enterrado dentro da mesquita. Ele foi enterrado no exterior da mesquita, dentro da casa da Aisha radiyallahu anha, o local onde faleceu. E que durante
a época de Al-Khulafa Ar-Rashidin, durante a época de Abu Bakr e durante a época de Umar e durante a época de Uthman e durante a época de Ali, destes califas bem encaminhados, a casa de Aisha radiyallahu anha continuou no exterior da mesquita, em redor da mesquita, perto da mesquita, e não dentro da mesquita. E também depois deles, na época de Muawiyah e de outros califes de Banu Umayya. E que foi bem depois, muito mais tarde, que com a expansão da mesquita, a mesquita foi alargada. Foi aí que introduziram a sepultura dentro da mesquita, ao alargar a mesquita, na expansão da mesquita, introduziram a casa de Aisha radiyallahu anha dentro da mesquita, e nesse caso a sepultura se encontrou dentro da mesquita. Mas a mesquita, logo que foi construída pelo mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, não continha e não tinha nenhuma sepultura. E o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam construiu a mesquita e construiu em redor da mesquita a casa das suas esposas. E voltamos a repetir, o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam faleceu na casa de Aisha radiyallahu anha, e foi lá que foi sepultado, foi lá que foi enterrado, e depois foi introduzido dentro da mesquita. Porquê? Porque a casa da Aisha foi introduzida dentro da mesquita. Então não é permitido de utilizar este acto feito mais tarde, depois da sua morte e depois da morte de Al-Khulafa Ar-Rashidin, como evidência para poder fazer tal coisa, pois o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam o proibiu. Então não é permitido de abandonar os textos sagrados e de pegar naquilo que aconteceu depois, bem mais tarde. Então isto é, de maneira resumida, aquilo que disse o Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad hafidhahullah ta'ala. Depois o Sheikh diz, como também não é permitido, aqui o Sheikh vai a refutar mais um equívoco. Vai refutar mais um equívoco acerca deste assunto, acerca deste ponto. Como também não é permitido de abandonar todas as narrações autênticas que proíbem a construção de mesquitas sobre as sepulturas e autorizar tal coisa se baseando na história dos companheiros da caverna, acerca dos quais Allah subhanahu wa ta'ala nos informou. Na Surat Al-Kahf, يقول الله تبارك وتعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. Este é o versículo número 12 de Surat Al-Kahf. Allah subhanahu wa ta'ala diz, conforme o sentido do versículo: mas aqueles cuja a opinião prevaleceu disseram, veramente que iremos construir uma mesquita sobre eles. Allah subhanahu wa ta'ala nos informa daquilo que aconteceu com este povo, que são os companheiros da caverna, e nos diz:
Mas aqueles cuja opinião prevaleceu disseram: veramente que iremos construir uma mesquita sobre eles. E o Sheikh, Hafidhahullah Ta'ala, diz: e neste versículo, Allah Subhanahu wa Ta'ala nos informa que aqueles que detinham o poder neste povo, Allah Subhanahu wa Ta'ala nos informa que aqueles que detinham o poder neste povo, os governadores, resolveram construir uma mesquita sobre os companheiros da caverna. E vemos aqui bem que no versículo Allah Subhanahu wa Ta'ala nos diz: mas aqueles cuja opinião prevaleceu, aqueles que decidiram, aqueles que tiveram a decisão final, decidiram o quê? E aqueles que tiveram a decisão final foram os governadores, aqueles que detinham o poder. Decidiram de quê? Decidiram de construir uma mesquita sobre os companheiros da caverna. Depois o Sheikh, Hafidhahullah Ta'ala, nos diz: e esta história, isto é, a história dos companheiros da caverna, Ashabul Kahf, esta história não indica que este acto seja autorizado. Nem indica que este acto seja louvado. E também não indica que este acto seja algo de bem. E além disso, este acto é o acto de uma comunidade anterior à nossa. Então o Sheikh, em primeiro lugar, nos diz que esta história não nos indica que este acto seja louvado, nem que seja autorizado, nem que seja algo de bem. Esta é a primeira refutação deste equívoco. A segunda refutação é que este acto é o acto de uma comunidade anterior à nossa. É um acto de uma comunidade anterior à nossa. E nós, Allah Subhanahu wa Ta'ala, nos proibiu tal acto. Allah Subhanahu wa Ta'ala nos informou daquilo que fizeram essas comunidades, daquilo que fizeram os governadores deste povo, que era o povo, que eram os companheiros da caverna, Ashabul Kahf. Nos informou apenas de um acto que eles cometeram, que fizeram. Quanto a nós, Allah Subhanahu wa Ta'ala nos proibiu tal acto, como foi esclarecido anteriormente nas narrações do mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, nas quais ele, sallallahu alaihi wasallam, nos informa acerca deste ponto, sobre uma forma de censura. O mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, nos informa acerca deste ponto, que é o facto de construir sobre as sepulturas de uma forma de censura, de maneira repreensível, daquilo que fizeram as comunidades anteriores à nossa. E tudo isto foi mencionado nas duas aulas anteriores. Todas as evidências, todas as provas foram mencionadas nas duas aulas anteriores. Então repito aquilo que o Sheikh Hafidhahullah Ta'ala disse: que é que o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, nas narrações, naquilo que disse, nos informa acerca deste ponto, sobre uma forma de censura, de maneira repreensível, daquilo que fizeram as comunidades anteriores à nossa. E que é que tomaram as sepulturas dos seus profetas e dos seus homens piedosos como mesquitas.
E pelo contrário, o Sheikh nos diz, hafidhahullah ta'ala, e pelo contrário, o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, nos proibiu de tomar as sepulturas como locais de oração. Nos proibiu de tomarmos as sepulturas como locais de oração ou de construir mesquitas sobre as sepulturas. E por certo que esta calamidade aumentou, ficando maior e mais grave, logo que muitos muçulmanos em várias regiões do mundo caíram na tentação, caíram na fitna, caíram na tentação da veneração das sepulturas, as tomando como locais de oração, construindo sobre elas, construindo sobre as sepulturas, mesquitas, as iluminando com lâmpadas, isto é, as sepulturas, as iluminando com lâmpadas e as cobrindo com tecidos. E estes são os maiores meios que contribuem e que levam as pessoas a caírem no politeísmo, dando parceiros e sócios a Allah subhanahu wa ta'ala na adoração, invocando os mortos presentes em tais sepulturas, lhes pedindo ajuda e socorro nos momentos de grande dificuldade, se dirigindo a eles que logo que têm uma necessidade, lhes pedindo a intercessão no dia do juízo final, sendo que tudo o que foi dito, sendo que tudo isto são actos de adoração que devem ser dirigidos exclusivamente a Allah Jalla wa Ala, e que o facto de os dirigir a outros além de Allah é considerado como shirk, como politeísmo, que é o maior e o pior de todos os pecados, o único pecado que Allah subhanahu wa ta'ala não perdoa se a pessoa morrer sem se arrepender. Então aqui se termina a palavra do Sheikh acerca deste ponto, e aqui se termina a refutação do Sheikh hafidhahullah ta'ala deste ponto, que é o facto de construir mesquitas sobre as sepulturas. E o Sheikh termina dizendo que esta calamidade aumentou e ficou bem maior logo que imensos muçulmanos em várias regiões do mundo caíram na tentação da veneração das sepulturas. Caíram na tentação da veneração das sepulturas, as tomando como locais de oração, construindo sobre elas mesquitas, construindo sobre as sepulturas mesquitas e iluminando as sepulturas com lâmpadas e cobrindo as sepulturas com tecidos. E estes são, como o Sheikh diz, meios que contribuem e que levam as pessoas a caírem no politeísmo, e como vimos anteriormente, que é proibido, todos os meios que levam ao politeísmo são proibidos. E o Sheikh aqui nos diz que, sem dúvida alguma, que estes são dos maiores meios que contribuem ao facto que as pessoas caem no politeísmo, que é a veneração das sepulturas, o facto de embelezar as sepulturas, o facto de construir sobre as sepulturas, o facto de iluminar as sepulturas com lâmpadas, o facto de as cobrir com tecidos. Tudo isto são formas de veneração das sepulturas que levam as pessoas a darem um grande valor e uma grande importância e a venerarem tais sepulturas e aqueles que lá estão enterrados, e a caírem no politeísmo, como nos diz o Sheikh,
invocando os mortos presentes nessas sepulturas, lhes pedindo ajuda, lhes pedindo socorro nos momentos de grande dificuldade, lhes dirigindo todo o tipo de adoração, como por exemplo o pedido da intercessão no dia do juízo final, e tudo isto, como sabemos e como foi visto várias vezes anteriormente, são actos de adoração, e que qualquer que seja o acto de adoração, não é permitido de o dirigir senão a Allah subhanahu wa ta'ala de maneira exclusiva, e o facto de o dirigir a Allah e a outras divindades é considerado como shirk, como politeísmo, o maior de todos os pecados. Ficamos por aqui. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.